Olá, meus amores! Então, estamos começando mais um Giro da Lua em torno da Terra. E esse Giro da Lua, segundo o Sincronário da Paz, está qualificado pela Lua espectral, regida pelo selo da semente. Mas antes de eu começar a falar todos esses códigos para você, primeiro eu quero saber se você gostou do novo visual que eu estou trazendo para o canal, né? Gente, desculpa, mas eu não consigo ficar sempre igualzinha. Então, deixa eu saber se você gostou da mudança. Se você gosta que eu fique mudando o tempo todo, pode ser cruelmente honesta. Pode dizer, não, Cláudia, olha só, põe a mesma imagem sempre. Já basta o conteúdo diversificado que você traz para a gente. Não precisa ficar mudando a imagem toda hora. Ou também, né? Você pode só ouvir, o que não tem problema nenhum, e aí pouco importa a imagem que eu estiver trazendo para você. Aliás, sempre que eu quero que você veja alguma coisa efetivamente, eu ponho sempre um sininho, coloco assim, blim, que é para, se você estiver ouvindo, dar uma olhadinha na tela, porque naquele momento eu quero que você veja a imagem que eu estou te mostrando, certo? Então, dito isso, gente, essa lua espectral acontece num momento em que nós estamos vivendo uma configuração planetária importantíssima, um momento em que a gente vai passar pela onda encantada do Sol, que traz uma luz que está... Eu não sou alarmista, mas eu estou vendo coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que nos coloca num momento decisivo. Agora, ou nós adquirimos o hábito de criar intimidade com o eu superior, com a nossa realidade interna, com a presença, ou nós seremos sutilmente, de uma forma muito silenciosa e muito sutil, teremos nas nossas vidas, na nossa cultura, mais um roubo. Se um dia roubaram o tempo, a gente está diante de um desafio que pode ser um outro tipo de roubo. Afinal de contas, a gente está vivendo essa transição planetária, né? Então, a gente está vivendo essa mudança, aquele momento em que o passado e o futuro estão se degladiando. O passado quer se manter, quer manter aqueles valores, e aqueles que querem construir uma nova terra, uma nova mentalidade, um novo futuro, muitas vezes podem se sentir um ET, né? A gente sabe que fica muito difícil você se manter no mesmo meio social, com o mesmo grau de intimidade, às vezes até com seus parentes e familiares, quando você desperta e o seu meio social ou seus parentes não despertaram ainda, né? Então, é aquela sensação. Às vezes você pode até se perguntar, será que eu estou pirando, né? E a sensação de solidão, e por isso é que é muito importante a gente manter o nosso vínculo. Escolha uma comunidade e frequente e crie intimidade com essa comunidade espiritual com a qual você se identifica, porque a gente vai precisar muito disso. A gente vai precisar muito desse apoio nesse momento, que é para a gente não perder o rumo. E isso tudo você vai saber direitinho e vai compreender melhor ainda o que eu estou falando, porque, claro, eu vou trazer o auxílio luxuoso do tarô que ajuda a gente a compreender isso tudo, tá bem? Então, tá na hora de você pegar o seu chazinho, grudar sua atenção aqui nesse vídeo, porque as revelações, as orientações dessa lua estão muito importantes, tá bem? E eu vejo você depois da vinheta. Até já! Mexer e saiu com a sua própria força do atoleiro, sem que ninguém tenha encostado um dedinho nele. Eu chego a arrepiar quando eu conto essa história para você, porque ela é muito característica desse tipo de despertar que nós estamos vivendo. Nós não vamos despertar ninguém, e olha que eu olho para pessoas, olho para amigos que eu amo, e que eu fico vendo, eu fico, meu Deus, eu gostaria tanto que essa pessoa descobrisse a sua força interior, mas não é possível. Não é possível, a pessoa só vai sair
de uma cultura opressora que nos carregou de crenças limitantes e de experiências emocionais negativas num grau que só mesmo uma força interior que venha nos entusiasmar e nos fortalecer para sairmos do que eu chamo de Matrix. Agora, o que alguém que julgasse, olha, você vai e você fica, não é isso. Nós que estamos aqui já sabemos que não é isso. A gente vai, a gente entra em ressonância com uma nova percepção de realidade, numa outra frequência vibracional. Então, não é uma coisa de você ser julgado por terceiros. Não, ao contrário. E agora, nessa luz espectral, durante a onda encantada do Sol, que transcende no selo do humano, mais do que nunca, depende de uma decisão nossa. O que nós vamos fazer, qual caminho iremos seguir, como iremos administrar a nossa espiritualidade e a nossa visão de mundo. É uma decisão de cada um. E é disso que a gente vai falar aqui. Por isso, eu celebro que você tenha ficado aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, acione o sininho, que eu quero contar essa alegoria para você perceber que tipo de senso de comunidade eu estou trazendo aqui. Essa história mostra um cavalo que caiu num atoleiro, mas um atoleiro que enterrava o cavalo até a altura do peito dele. E ele já tinha tentado sair desse atoleiro e não tinha conseguido. Então ele estava exatamente naquele momento em que ele desistiu de sair do atoleiro. Ele estava ali parado, esperando a morte chegar. Aí uns homens que caminhavam por aquela parte do campo viram o cavalo naquela situação e viram que só o cavalo, relembrando a força dele, conhecendo a força dele, poderia sair daquele atoleiro. E aí o que eles fizeram? Eles foram buscar outros cavalos, trouxeram um grupo de cavalos e atiçaram esses cavalos para ficar correndo em torno desse atoleiro. E aí o cavalo que estava atolado, ao ver os seus pares correndo em torno, ele foi se entusiasmando e se lembrando da força que ele tinha, e aí ele começou a se mexer e saiu com a sua própria força do atoleiro, sem que ninguém tenha encostado um dedinho nele. Eu chego a arrepiar quando eu conto essa história para você, porque ela é muito característica desse tipo de despertar que nós estamos vivendo. Nós não vamos despertar ninguém, e olha que eu olho para pessoas, olho para amigos que eu amo, e que eu fico vendo, eu fico, meu Deus, eu gostaria tanto que essa pessoa descobrisse a sua força interior, mas não é possível. Não é possível, a pessoa só vai sair de uma cultura opressora que nos carregou de crenças limitantes e de experiências emocionais negativas num grau que só mesmo uma força interior que venha nos entusiasmar e nos fortalecer para sairmos do que eu chamo de Matrix. Agora, o que essa história mostra é o valor da comunidade. A comunidade não precisa encostar em você, a gente não precisa ter uma vida social juntos, a gente não precisa se encontrar presencialmente, apesar de que seria maravilhoso. A gente precisa saber que nós existimos. A gente precisa saber que a gente não está pirando, que nós não somos um ET que veio de outro planeta, ou até podemos até ter vindo de outras estrelas, mas estamos aqui juntos para despertar para essa realidade. Por isso a comunidade é tão importante. Por isso que eu criei o clube de membros aqui no canal. Porque também eu sei que não adianta ficar falando o que eu falo para pessoas que não entendem, que não compreendem, que não se interessam pelo que eu estou falando. Então a comunidade de membros, o clube de membros,
É um lugar onde a gente tem um grupo VIP de WhatsApp, aonde às vezes eu comento alguma coisa que eu percebi durante uma onda encantada. A gente está vivendo um momento bastante desafiador e é desse momento que eu quero falar agora para vocês, depois que eu passei a importância da comunidade, independente da gente se encontrar ou não. É uma comunidade que se apoia, mas cada um vive a sua própria força. E é isso que a gente compartilha dentro do Clube do Tarô quando você se torna membro do canal. Então, fica aqui a dica, fica aqui o convite. Então, dando uma olhadinha básica nesses 28 dias, que é o tempo que a Lua leva para fazer um giro em torno da Terra, uma das coisas mais importantes que eu acho da gente ter em mente é a Lua cheia do Sol em Touro. A Lua cheia do Sol em Touro é uma das luas mais importantes no que se refere à espiritualidade humana, porque é durante a Lua cheia de Touro que acontece o Festival de Vesak. O Festival de Vesak, que é a reunião de todos os mestres de luz que já estiveram no planeta, como, por exemplo, Buda, Confúcio, Krishna, Cristo. Então, reza a lenda que todos eles se reúnem numa cidade etérea chamada Shambhala e enviam a sua luz para o planeta através da Lua cheia do Sol em Touro. Nos meus estudos, eu cheguei a descobrir que, na verdade, existe uma configuração celestial que faz com que as luzes de 4 pontos se reúnam e se dirijam para a Terra. Sol, a luz da grande ursa, Sírios e mais um 4º ponto que eu não tenho agora em mente. Mas é também, né, uma representação da luz maior, de uma luz carregada de códigos e de informações superiores ou mais expandidas, melhor do que superiores, do que a nossa consciência terrestre, por enquanto, porque nós estamos expandindo a nossa consciência. Então, o que acontece? Durante essa lua espectral, nós vamos ter, olha, no dia 12 de maio, a lua cheia do Sol em Touro. Um momento muito importante para a gente fazer a nossa meditação. Então, não perca esse dia para captar essa luz. Não perca a leitura da onda encantada do Sol, porque ela está contundente. É realmente muita luz entrando no planeta. E para nós que sincronizamos a nossa mente com os códigos que codificam a luz do grande Sol central, a informação que vem do rádium central estelar, é muito importante que a gente se aproprie dessa comunicação. Então, toda essa revelação, toda essa luz está ali interpretada no vídeo da leitura psicológica da onda encantada do Sol magnético. Assista, não perca. E luz, gente, eu gosto sempre de fazer analogia com os arcanos maiores do tarô, porque eles acabam trazendo muita compreensão, né, sobre o que significa. A luz do Sol, ela revela tudo. Ela é uma imensa lucidez, uma lucidez absoluta. E muitas vezes a gente vê coisas que a gente preferiria não ver. Então é imerso nessa luz, porque essa onda encantada do Sol vai acontecer dentro dessa luz espectral, que eu quero destacar alguns pontos sobre essa luz espectral e o que está sendo revelado para nós neste momento de transição planetária que a gente está vivendo. Uma das informações que se destacou para mim quando eu estava pesquisando todas as informações que eu queria reunir para trazer esse vídeo para vocês, foi essa tríade formada pelos selos amarelos na onda encantada do Mago Magnético, que é a onda encantada que rege todo esse anel. Esses selos amarelos, na posição que eles estão, no tom elétrico, no tom ressonante, no tom espectral, eles compõem a tríade dos sentidos. A tríade dos sentidos é a tríade do emocional, daquilo que nós sentimos. O selo da semente, ele está fechando um serviço dessa onda, que é o serviço vibrando no selo do guerreiro, ou seja, colocando tudo em questão,
quem somos nós, de onde viemos, para onde estamos indo, aonde a nossa vida está nesse momento, aonde eu quero que ela esteja, o que eu quero para mim, como que eu estou encarando toda essa mudança que está acontecendo no mundo. Depois o selo do Sol no tom ressonante para equilibrar, para nos inspirar, para trazer uma canalização de luz. É o fogo universal que nos habita, é a vida que nos habita, no seu estado puro, no seu estado zerado, para então desembocar lá no tom espectral com o selo da semente. E a semente representa foco. E o foco do qual a semente fala é importantíssimo, porque a semente tem a ação de focalizar, o poder do florescimento para se alcançar a essência que é a percepção. Então, para que nós mudemos a nossa percepção da realidade, é preciso que a gente focalize a nossa atenção, porque é a ação do selo. Então, foco é algo que nós temos de default. Se a gente fica igual uma biruta, focalizando em milhares de informações quase que ao mesmo tempo, é problema nosso. Porque se a gente quiser focar em alguma coisa, a gente vai focar a nossa atenção num objeto, num tema, num assunto, não seja lá o que for. Agora, ao focar a nossa atenção em algum objeto, assunto, seja lá o que for, nós estaremos fazendo florescer em nós uma percepção da realidade. Então, olha a importância disso, neste momento que nós estamos vivendo. E aí, o auxílio luxuoso do tarô é que vai me ajudar a explicar para vocês a importância disso neste momento que nós estamos vivendo. E eu incluo guerra em 2025, que é um absurdo, esse presidente louco que está fazendo, parece que ele está colocando os pés pelas mãos, porque ele está tomando decisões que acabam por prejudicar, inclusive, a sua própria nação, uma coisa que eu não estou entendendo direito. E incluo também a morte do Papa, porque o Papa, querendo ou não, primeiro que era um Papa reformador, que trouxe uma nova visão para a igreja, que fez questão de ser enterrado num caixão simples, fora da basílica, ou seja, uma pessoa carregada de mensagens espirituais para o nosso momento de transição planetária. Um Papa que não fazia distinção. E ele falece. Então, até esse referencial vivo, nós perdemos. Então, a gente está vivendo um momento muito desafiador. E enquanto perdemos esse referencial vivo, nós estamos ganhando sutilmente, silenciosamente, um outro referencial. E aí é que eu vou trazer o arcano maior do tarô para me ajudar a te explicar a importância disso nesse momento. Então, se você chegou até aí agora, não sai daí. Deixa eu sair da frente do arcano maior do tarô. Deixou seu like, se inscreveu no canal, olha lá, encontro com isso. Compartilha com quem você acha que também merece ouvir. As pessoas que acompanham a Lei do Tempo, que já fizeram cursos com André Steller, com o Robson Honorato, podem aqui também acompanhar, gostar desse canal, né, dessa interpretação que eu faço através dos arcanos maiores do tarô, que esclarecem como você vai ver agora. Para mim, o selo da semente, ele tem a sua representação na nossa psique com o arcano maior da justiça. Para os tarólogos que não têm a leitura do tarô sob as luzes da cabala, que na verdade o tarô é a codificação da árvore da vida cabalística, esse arcano é lido como a representação de um karma, ou a representação de problemas na justiça, ou a representação daquelas situações que se repetem na sua vida para ver se você aprende alguma coisa com elas. Fica nessa interpretação, de certa forma, superficial. Porém, este arcano tem uma revelação que está, por exemplo, descrita, já em forma misteriosa, na lei que é regida por esse arcano, que é a lei do campo aberto. A justiça representa um campo aberto. Aí é que você fica, né? Aí tem que estudar muito mesmo para entender como que a justiça pode representar um campo aberto, se aí não tem campo nenhum, é uma sala
um chão xadrez, né? É assim. Mas é assim que a gente acaba descobrindo mistérios que são importantes para a gente saber agora, nesse momento de transição planetária. Quando você avalia esse arcano maior da justiça, a primeira coisa que se destaca, não sei se para você, mas para mim, é esse chão preto e branco, né? Um chão que parece um tabuleiro de damas, que não é comum. E esse chão representa exatamente isso, a organização perfeita entre duas cores que podem representar duas energias, o bem e o mal, o dia, a noite, o claro e o escuro, enfim, as dualidades das quais a gente entende muito bem, porque vivemos nesse mundo polarizado, certo? Então, a primeira coisa que a gente vê que se destaca é essa dualidade, porém, dualidade extremamente equilibrada e organizada. Depois, a gente vê a justiça, que levanta e empunha essa espada, que é a espada da razão. A espada no tarô representa o ar, e o ar representa a mente, tanto a mente racional quanto a mente superior. Mas, nesse caso, como está representando um arquétipo da nossa psique, e como nós funcionamos basicamente 99% do tempo com a nossa mente racional, a espada está representando a razão. Na outra mão, ela tem a balança, que representa mais uma vez a dualidade e mais uma vez equilibrada. E para quem acompanha o canal já viu o que eu falo dos relacionamentos, de Libra, da balança e etc., que o principal que a balança nos ensina está no fiel da balança, que representa o nosso terceiro olho e que, portanto, é aquele que demonstra, que revela o equilíbrio entre os dois pratos. Então, a grande sabedoria da balança é você equilibrar, é considerar os dois pesos, nenhum a mais, nenhum a menos em nenhum dos lados da balança. E aí, falando em sabedoria, há de se reparar também que Atena, que está representando aí a deusa da justiça, tem a águia no seu ombro, a águia que tem a visão. E aí nós podemos nos remeter ao selo da águia do Tzolk'in, que fala da visão da mente que cria, que é criativa. A visão criativa, ela está aqui, olha, acima da visão dual. A visão dual é a visão 0 ou 1. É a visão que escolhe, que julga, que classifica. É a visão que reúne os dados, que deduz e que entrega uma informação a partir de dados. E é aí que entra aquilo que pode ter escapado a maioria dos tarólogos, que é o portal. A justiça traz um portal de passagem. Todo portal é um portal de passagem, aonde ela está guardando esse portal com muita determinação. Porque para passar por esse portal, você tem que estar equilibrada mentalmente, equilibrada sentimentalmente, emocionalmente e equilibrada visualmente, que é a águia, com sabedoria. E aí você passa no portal, que também mostra a necessidade do equilíbrio nesse chão perfeitamente quadriculado. Então, o que este arcano está revelando? Que somente através do equilíbrio da dualidade humana, essa nossa indivisível dualidade, que forma a nossa individualidade, que não tem nada a ver com individualismo, assim como a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, individualidade não tem nada a ver com individualismo. Até porque nosso caminho é feito sozinho, como nós vimos na alegoria dos cavalos. Somente com essa nossa dualidade perfeitamente equilibrada é que nós efetivamente mudamos a percepção da nossa realidade. Isso é de uma importância, você precisa entender isso e eu vou ainda destrinchar melhor essa explicação para você, porque eu quero saber o que você compreendeu disso. Por favor, deixe nos comentários.
Qual é a grande dualidade que nós estamos agora sendo chamados a equilibrar? É a dualidade entre a vida material e a vida espiritual. A gente até hoje andou muito desconectado. Toda vez que a gente se interessava por espiritualidade, por uma elevação espiritual, por uma certa nobreza de caráter, a gente se afastava do dinheiro. Porque o dinheiro ficou na nossa cultura ligado muito aos corruptos e à corrupção. Ou então a ricos insensíveis à pobreza do mundo. E aí, se você se ligava à espiritualidade, era quase que uma ordem, né? Um serviço, você ser uma pessoa caridosa que não se importa com o dinheiro. E isso acabou deixando o dinheiro à fartura dos que não têm nenhuma preocupação com os mais aflitos ou com o equilíbrio da riqueza no mundo, por assim dizer. Pois bem, esta cultura precisa acabar. É preciso que a gente materialize o espírito e espiritualize a matéria. Essa diferença que a gente, de certa forma, introjetou em nós é que faz com que, às vezes, uma pessoa altamente nobre, altamente espiritualizada, altamente caridosa, passe sufoco na sua vida material, mal consiga pagar suas contas. Hoje a gente já começa a ouvir falar na lei da atração, da abundância, mas aonde? Como? Né? Quantos vídeos de 5 passos você já assistiu e a coisa ainda não se alterou, não mudou para você? Então, a passagem por esse portal é que é o grande desafio, porque isso precisa estar equilibrado. Você precisa equilibrar a sua vida, a sua percepção da realidade através do equilíbrio entre sua vida material e sua vida espiritual. E agora é que vem, para mim, o maior desafio que nós vamos atravessar a partir de agora. E esse desafio vem muito da disputa da nossa atenção. Veja, não falei que o selo da semente nos ensina que aonde a gente coloca o foco da nossa atenção, a gente faz florescer dentro de nós uma percepção da realidade? E qual é a grande sedução da nossa atenção que nós vemos acontecer hoje na nossa vida? Na tecnologia, no celular, na inteligência artificial. E a inteligência artificial vem forte. Eu não estou falando só de redes sociais, de mídia social, não. Eu não estou falando só de um celular, não. Eu estou falando das IAs. Então, é a inteligência artificial personificada. Eu tenho amigos no meu meio social que estão fazendo terapia com inteligência artificial. Começa a conversar com a inteligência artificial, como se estivesse conversando com um terapeuta. E a coisa é complicada. Por quê? Porque a inteligência artificial recolhe dados de uma mente da web, que é a mente global, numa rapidez, numa dinâmica e numa capacidade de dedução e entrega dessa pesquisa muito mais rápida do que qualquer ser humano. É real isso, gente. Não dá para competir com uma IA se você quiser fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa. E aí coloca uma voz bonita nela e aí ela responde o que você quiser com requintes de informação, requintes de dados, né? E responde o que você quiser e nunca te contraria. O que você pede, ela te dá. E isto sendo utilizado para terapia, sendo utilizado, por exemplo, para lidar, e eu quero me aumentar aqui porque isso é muito sério, lidar com a crise de solidão que muitas vezes afeta justamente a essas pessoas que estão despertando espiritualmente, porque ele está se desligando do rebanho. Ele está se desligando do que era a era de peixes, que todo mundo caminhava junto para um lado só. E aí, no que ele se vê só, ele começa a aplacar a sua solidão com uma inteligência artificial. Isto é um perigo,
Porque a inteligência artificial, ela é eficaz, faz pesquisas maravilhosas, ela entrega informação maravilhosa, mas ela é só uma reunião de dados do que já existe. E nós já estamos cheios de mais do mesmo. São 2025 anos que com os dados históricos, com os dados, com a tecnologia, com tudo que a gente ouviu, leu e viveu até agora, a gente não mudou nada. Olha o risco da gente continuar atendendo a essa linguagem exclusivamente racional. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que a gente precisa agora de verdade fazer conexão com a inteligência divina que habita em nossos corações. Agora, esse momento é decisivo. Porque se a gente não começar a criar intimidade com a presença do nosso eu superior, com a presença eu sou que nos habita, tá muito fácil a gente ser levado como uma enxurrada numa tempestade, sabe? Que a gente viu aí, levando casas, levando bens, levando pessoas. É tipo isso. Então é muito importante que a gente desenvolva, sim, a nossa intuição, a nossa conexão com o nosso eu superior. Diariamente, que a gente crie esse hábito, que a gente equilibre as horas que a inteligência artificial fica conectada conosco, nos dando informação, com as horas que a gente conecta com a nossa inteligência divina. E o que é melhor? A nossa inteligência divina é conectada à eternidade, ao tempo do aqui e agora, à presença. Então, às vezes, 5 minutos que a gente consiga de presença, respira comigo agora, equivale por 5 horas. A questão é que você para por 5 minutos, absolutamente entregue a essa conexão. Então isso é muito sério, porque você fala assim, Cláudia, mas eu não ligo tanto, eu não vejo tanto. Só que a inteligência artificial vai tomar tudo. Como é que a gente fala quando as pessoas... A diagramação da informação que chega até você vai ficar mais atraente. Todos os instagramáveis, todas as pessoas que vendem coisa na internet já estudaram muito a sua dor, a política. Recentemente eu fiz um videozinho, um reel no Instagram falando isso. Gente, o marketing, ele sabe muito bem encontrar a sua dor. Aí, o que acontece? Ele descreve exatamente como você se sente, e aí você fala, nossa, a pessoa sabe exatamente como eu estou me sentindo? Uau, eu vou ver o que ela tem para me oferecer. Só que, às vezes, ela só aprendeu a isso. Então, é algo, gente, que a gente tem que estar muito atento. A gente tem que estar muito atento, porque vai se criar, sabe aquele óculos que a gente põe e vê aquela realidade tridimensional, uma realidade de você dentro de um game? Pois a gente não precisa daquele óculos, a gente já está nesse lugar. É isso que eu quero dizer. A gente já está nesse lugar. A realidade que nos rodeia agora, a gente tem que ter clara consciência que ela é mesmo uma grande ilusão. Senão nós seremos subsumidos por ela. E concordo com você que não dá para negar, mas é equilibrar, sabe? A gente usa a tecnologia, a gente pesquisa, sim, é ótimo pesquisar. Você fica sabendo o que você quer com uma quantidade de dados recolhidas numa velocidade incrível e com grandes chances de estar certo. Agora, é preciso que a gente tenha essa conexão firmada em nós. Por isso aqui, eu quero, terminar esse vídeo, eu estou no finalzinho, eu trouxe mais uma tela para fechar esse vídeo, mas antes de eu fechar, eu queria perguntar para você, como é que você acha que eu posso te ajudar agora nesse momento? Eu tenho muito conhecimento.
Eu tenho conhecimento do tarô, eu tenho conhecimento do Tzolk'in, eu tenho conhecimento sobre meditação, eu tenho conhecimento sobre protocolos de conexão com o eu superior, eu tenho conhecimento da Kabbalah, eu tenho conhecimento de como usar o tarô como um terapeuta de bolso. O que é que você gostaria que eu preparasse para você nesse momento, para você conhecer esses instrumentos para trilhar o seu caminho? Porque eu não sou uma guru que vai dizer para você o que você tem que fazer. Não, eu vou te instrumentalizar para você se descobrir, para você encontrar o seu eu superior, para você estreitar a relação com o seu eu superior, para você criar intimidade com o seu eu superior, até que a gente chegue juntos ao ponto de sermos o nosso eu superior em ação. A gente já agir com a consciência contínua. Essa é a nossa meta, essa é a nossa estrada, essa é a nossa evolução espiritual. Evoluir para a consciência contínua de quem eu sou. Por isso eu faço essa pergunta para você e quero que você coloque nos comentários. Eu quero muito preparar alguma coisa que seja de muito auxílio para você nesse momento. Porque aí a gente vai seguir agora cada vez mais atento a essa realidade que, assim como o WhatsApp explodiu da noite para o dia como o nosso instrumento de comunicação, a IA também, da noite para o dia, vai ser com quem nós vamos falar o tempo todo pela tecnologia da internet. Né? Então, é preciso estar atento e forte. Então, para fechar, eu vou ainda falar para vocês da configuração astrológica que nós estamos vivendo agora, que vai favorecer essa própria IA. Por quê? Porque, na verdade, a inteligência artificial, ela responde aquilo que nós perguntamos a ela. Então, o que nós temos agora? A gente tem os planetões mudando de signo, né? O que está representando a mudança de era. Porque os planetões, eles são lentos, eles representam características geracionais, eles afetam toda uma geração. E nesse momento, essa mudança geracional, ela não está acontecendo em uma mudança de século, ela está acontecendo numa mudança de milênio. E também não só numa mudança de milênio, como uma mudança de era. Então está mudando muito, porque não é só esse trânsito, digamos assim, horizontal dentro do zodíaco, mas é esse trânsito, essa mudança de espiral também. Todos nós estamos começando a rodar num novo zodíaco, uma oitava acima, na espiral da era de Aquário, desse lugar aonde o pensamento coletivo, a sociedade, a mente única global impera, é quem vai ditar a nova cultura. Então, quando a gente encontra, por exemplo, o que eu quero destacar é a entrada de Netuno em Áries, em conjunção com Vênus. Netuno é o planeta da espiritualidade profunda. Então, quando ele entra em Áries, ele diz o seguinte: a espiritualidade agora vai ser moda. Todo mundo vai buscar a espiritualidade. Ainda mais associado com o falecimento do Papa, que, de certa forma, se não surgir um outro Papa, aí que é muito difícil, né, gente, surgir um outro Papa com a mesma disponibilidade e carisma para trazer essa largueza de espírito, né? Então, se não surgir um outro Papa tão carismático, os fiéis vão ficar ainda mais dispersos e procurando algo que venha responder às suas questões espirituais. Então, Áries é esse fogo, é essa busca pelo espírito, pelo fogo, pela novidade, pelo que é que eu vou agora me referenciar para me levar a uma nova espiritualidade, a um novo entendimento do que é ser cristão nesse mundão de Deus, né? Então a gente vai ver isso se tornar assunto, e esse assunto vai ser perguntado e pesquisado aonde? Aqui na IA, na inteligência artificial. Então a gente vai ver muita informação sobre isso, muita informação sobre isso. E aí eu quero compartilhar com você 3 grandes ciladas do ego.
Primeiro é a gente apontar o dedo para o outro e não assumir a responsabilidade pelas nossas próprias questões, sentimentos, pensamentos, história e etc. Segundo, é a gente buscar um mestre, alguém que nos ensine, alguém que venha trazer uma resposta, alguém que venha nos salvar ou nos livrar. Então a gente está sempre buscando. E aí a busca é em vários níveis. Ou cursos que venham me ensinar alguma coisa, ou um mestre que venha me dizer para onde que eu tenho que ir. E o terceiro veneno do ego equivale a uma certa curiosidade incontrolada, que faz com que a gente fique mudando de curso, de mestre, de busca o tempo todo. E aí você não cumpre a estrada, a jornada. Porque a jornada, ela não é fácil, a gente sabe. A gente passa por momentos de profunda solidão, algumas vezes a gente passa por momentos de angústia, e a angústia, ela é extremamente necessária no nosso processo, porque a gente está entrando num lugar dentro de nós que foi abandonado há muito tempo. Então a gente passa por momentos de tristeza, a gente passa por raiva, a gente encontra as nossas sombras, e as nossas sombras são as dores da nossa criança, e é a nossa criança que a gente tem que recuperar. Então não é um caminho fácil. Então é um caminho que, se a gente não tiver força suficiente de escolha, de decisão, que é o selo que transcende a onda encantada do sol, o tom cósmico, o humano cósmico, se a gente não tiver força de decisão de se unir a uma comunidade e seguir com essa comunidade, realizando a jornada do autoconhecimento, da libertação espiritual, da dissolução de crenças de que vai cair do céu, da libertação espiritual para a sua própria força, como a história do cavalo que eu contei no início do vídeo. Se a gente não tiver uma comunidade que nos ajude a atravessar essa jornada para descobrir a nossa própria força, a gente pode se perder nesse ciclo. Então eu quero encerrar esse vídeo lançando esse desafio para mim, que eu sempre fiquei na dúvida, né? A que esse canal vem? Se esse canal ajuda mesmo as pessoas? Se ele deve mesmo existir? Até porque até hoje ele não vingou, de certa forma, monetariamente para me ressarcir, né? Monetariamente do trabalho que eu executo aqui no canal, que eu sei que não é nenhum canal assim com requintes de tecnologia para você. Eu sei que muitas vezes ele falha na imagem que fica, mas é o que eu tenho condição de bancar nesse momento, né? Então, assim, é uma dúvida para mim se esse canal serve de verdade a um trabalho que venha a servir a você e ressarcir a mim também, né? Então, eu fiquei sempre nessa dúvida. Então, agora, o desafio é esse: eu quero ajudar, eu quero ir mais fundo, eu quero oferecer para você um curso, né, de algum conhecimento que eu tenha para você, numa sala de Zoom, onde a gente se encontre, onde a gente converse, onde eu possa dar efetivamente aula como eu aprendi a dar na minha vida como professora, com aluno, sabe? Compartilhando conhecimento, e de um jeito também que eu sempre visualizei como professora, que não é do lugar do suposto saber, é o lugar do servir. Eu criei a meditação laica educacional quando eu decidi servir ao meu aluno e não dizer para ele o que ele precisava aprender. Tá certo? Será que eu me fiz entender? Como é que chegou aí? Como é que o tema desse vídeo chegou até você, gente? Eu quero muito saber, porque para mim foi impactante. Eu fui surpreendida com a luz que a onda encantada do sol, que a interpretação da onda encantada do sol trouxe para mim. Então, eu quero saber como isso chegou para você, tá bem? Então, é isso aí, gente. Gratidão infinita pela sua presença nessa jornada linda de transição para uma nova cultura, para uma nova era que nós vamos construir com as nossas próprias mentes. Gratidão, namastê, em Lakesh. Bora respirar. Bora respirar profundamente, trazer a sua atenção
absolutamente para esse momento presente. Dê uma escaneada em todo o seu corpo, sinta seus pés, pernas, joelhos, coxas, quadril, tronco, ombro, braços, cotovelos, antebraços, mãos, pescoço, cabeça. Respira profundo. Retém um instantinho, pega essa energia e ao expirar, relaxe e se entregue ao calorzinho do seu coração. Muita gratidão. Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você, pode acreditar nisso.